Olá, minha gente bonita. Meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo Sobre Afeto. Sejam bem-vindos. Eu estava aqui em casa, na sala de casa, com Karine, uma grande amiga minha. E ela sempre está pegando dicas comigo sobre disciplina. E ela sempre está espantada e surpresa como eu sou disciplinado para uma série de coisas na minha vida. Como eu faço escolhas muito conscientes sobre o meu dia a dia. E aí, respondendo a ela, a minha ficha caiu e eu acho que essa ficha vai ajudar a cair na tua mente também. Eu falei para ela assim o seguinte: cara, para mim é inadmissível eu reconhecer um conhecimento, eu aprender alguma coisa, eu ter acesso a uma informação que é boa para mim e eu não colocar ela em prática. E aí, no momento que eu estava falando isso para ela, essa ficha caiu. E realmente eu resgatei algo que eu já sabia sobre disciplina. Disciplina vem de dicere, que é um verbo do latim que quer dizer aprender. É o verbo aprender do latim. E dicere, essa palavra, deu origem a um monte de palavras da nossa língua portuguesa que estão relacionadas com aprendizado. A primeira delas, que é disciplina. Disciplina é tão somente o nome das matérias que a gente aprende na escola, na faculdade e em qualquer lugar, não é verdade? Outra palavra, discípulo, que é exatamente quem? O aprendiz de um mestre. E outra, discente, que na academia ele é o corpo de alunos, né? Existe o corpo docente, que são aqueles que ensinam, e o corpo discente é o corpo de aprendentes, ou seja, de aprendizes. O docente é o nosso mestre, o discente é o aprendiz. Então a gente está nesses lugares de educação formal sempre num processo de aprendizado. Não à toa a palavra disciplina é o nome do aprendizado. Não é verdade? Quando a gente faz uma matéria, está lá o nome, disciplina. E isso é muito importante para tu entender que tu sempre aprendeu. E se tu sempre aprendeu, tu sempre foi disciplinado. A disciplina, ela é viva dentro de você. Mas você precisa direcionar a que você vai dedicar o seu aprendizado. Porque a gente aprende pelo quê? Pelo que a gente sente, pela nossa satisfação, pelo prazer. Pergunto a você aí, não é mais fácil a gente aprender aquilo que a gente gosta? Eis a questão. E é por isso que alguém que se vicia em alguma coisa, em um fácil acesso, em um conforto, se torna disciplinado na busca pelo seu vício. E essa é uma reflexão muito importante. Quantos vícios você tem e como você se dedica a eles? Seja comer açúcar, comer doces de modo geral, cigarro, bebida, prazer instantâneo, rede social e tudo mais. Você é disciplinado, né? Você aprendeu a gostar disso e isso para você é um reconhecimento. Mas eu quero também trazer uma outra reflexão sobre disciplina, mesmo para quem está querendo honrar uma dieta e não consegue, para quem quer fazer um treino e não consegue. Mesmo assim, essas pessoas são disciplinadas. E eu vou trazer aqui um exemplo de uma amiga que eu acompanho constantemente, Suzana, Suzy, e que a gente sempre está conversando, ela da mesma forma que a Karine, ela tem essa curiosidade, essa admiração, e eu sempre estou falando para elas sobre novos conhecimentos. Então eu provoco nela, eu falo, e aí, tá aí se mexendo? Aí ela, pô, é difícil, eu não consigo, e pá, eu queria, não queria, pá, eu digo para ela, é muito disciplinada, mas ela não consegue, porque ela tem uma rotina muito puxada de trabalho, ela não consegue colocar isso em prática. E eu sempre estou dizendo para ela e estou sempre provocando o sentimento dela e o propósito. Porque ela é uma mulher que acorda muito cedo, ela trabalha né, no comércio, na rua, o tempo inteiro, em pé, ela, a cunhada, a filha, e tá ali o tempo inteiro e tal, e sai na metade da tarde e depois ela emenda em outros processos, ela vai repor os produtos, né, os materiais, os insumos que ela vai refazer as coisas que ela traz no dia seguinte, então ela emenda nisso, ela passa muitíssimas horas trabalhando, então ela é muito dedicada a esse trabalho, é um valor para ela, só que ela vem perdendo a saúde fazendo isso. E aí ela precisa também ter um olhar, né, uma disciplina, aprender a necessidade de se mexer. E ela começou a fazer isso, por mais desafiador que seja, e eu estou ali acompanhando, sempre dizendo, ou seja, você precisa construir um vínculo afetivo, por mais difícil que seja, com algo muito valioso para você. Algo valioso está no seu propósito.
Então, nesse caso, ela precisa entender que ela hoje, uma mulher quarentona, muito bonita ainda, ela está gradativamente perdendo a saúde e ela precisa colocar saúde no lugar do trabalho. E ela só vai conseguir fazendo isso regrando um pouco com disciplina na sua alimentação e mais. Eu falo sempre para ela, porque ela sempre me pergunta o que é bom comer, o que não é bom comer. Eu digo, você precisa muito mais do que se preocupar com o que você come, porque você se alimenta bem, mas você precisa gastar isso com exercício físico intencional e aumentar a intensidade, porque o aumento da intensidade vai te ajudar a fazer gasto calórico. E aí você vai controlando também essa alimentação que está muito alta, vai diminuindo a ingestão calórica, vai aumentando o exercício e você vai chegar num equilíbrio que vai te trazer novo condicionamento. São aprendizados que a gente precisa fazer, disciplinas que a gente precisa cumprir para a gente chegar num objetivo maior, que é a construção de uma autoestima brilhante, de saúde, de autocuidado. Então essa é uma provocação muito importante porque esse eu vejo como um dos imensos desafios da grande maioria de pessoas. A gente tem acesso farto, fácil, confortável a todo e qualquer alimento prazeroso. Então as pessoas já começam a ter uma dificuldade muito grande de tirar prazer daqui e colocar mais qualidade, mais nutrição ao invés de prazer. Então é desconfortável às vezes você com pouco tempo na sua rotina, ter que se dedicar ao trabalho e ainda ter que fazer exercício intencional depois, mas a gente precisa diminuir um pouco desse trabalho excessivo da gente e se direcionar um pouco a esse equilíbrio também para que a gente possa fazer isso que vai trazer satisfação para a gente. Então, a gente precisa analisar isso. Suzy é uma mulher super disciplinada, cara. Ela tá rigorosamente todo dia aqui. Todo dia ela está trabalhando, ela está no comércio dela, ela está na linha de frente, ela não falta um dia, ela faz os compromissos dela, mas ela vai e volta rápido quando precisa, ir a uma consulta médica, resolver um problema, ela vai e volta, ela está o tempo inteiro aqui, ela é muito disciplinada. Então, com essa análise sobre Suzy, eu te pergunto, você é disciplinado ou não é? Mas você está realizando isso, né, dedicando esse teu esforço a alguma coisa, né, que não necessariamente está conseguindo construir para você uma coisa que você precisa, outras carências, né? Dedicação muito grande, a vida da gente, né, requer da gente dedicação profissional, a gente está ali debruçado sobre isso o tempo inteiro e acaba que não consegue ter disciplina para outras coisas. Mas você compreende que disciplina é aprendizado, você aprendeu que o trabalho é valioso, ou então você foi imposto a fazer isso. Por quê? Porque trabalho mantém a vida econômica precisa ser mantida e tal, e isso acaba, de certa forma, né, infelizmente, te escravizando. É isso que o trabalho muitas vezes faz, né? Ele sobrepõe a você, ele impera sobre você um desejo maior, né? Você nem, de repente nem quer, mas você precisa manter a vida e tal. E eu sei que isso é o desafio de muita gente. Por isso que em outros momentos eu falo sobre alternativas para que a gente consiga colocar tanto alimentação melhor, descanso melhor, prática de exercício dentro do circuito da vida, dessa disciplina que está girando o tempo inteiro. E aí eu colaboro ajudando pessoas a fazer isso. Mas vamos voltar aqui para essa ideia. E aí como que você faz isso? Você precisa se vincular às virtudes que estão ligadas a essa disciplina. Você precisa ter disciplina, aprendizado, ser um aprendiz para a vida para novos aprendizados. Então eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Foi muito, muito, muito desafiador. Há quase 3 anos, quando eu decidi que ia cursar psicologia. Eu sabia que eu ia ter que ter tempo de dedicação imenso para essas disciplinas práticas da academia, mas eu comprei esse barulho, porque eu estou focado no meu propósito. Eu quero, em 2 anos e meio, 3 anos, eu quero me tornar um psicólogo. Eu quero estar lá, além de estar falando com você aqui, de ter segurança em tanto do que eu estou dizendo, de fazendo isso, eu quero poder estar lá com o meu conselho regional lá de psicologia, meu CRP, poder exercer essa profissão e poder dizer, sou psicólogo. E você provavelmente já fez isso, né? Eu tenho uma outra formação, foi desafiador pra caramba pra mim. Eu sou designer de formação, estudei 4 anos e meio, estudei pra caramba. Na época eu trabalhava, estudava, tinha empresa, dormia pouco, comia mal, engordei pra caramba e fui correr atrás do prejuízo depois. Mas eu sempre fui muito disciplinado.
Então, quando eu aprendi novas técnicas de exercício para facilitar a minha rotina, aprendi formas melhores de me alimentar, aprendi que posso dormir, né, de forma mais prática, objetiva, né, com um ritual que vai me facilitar dormir melhor e tal, e eu consegui ir encaixando isso e hoje eu tenho hora certa para fazer tudo e faço tudo que eu preciso. Então isso tudo são novos pontos de vista, novos aprendizados e dedicação para propósito. Um grande propósito é o que segura uma disciplina. Então eu gosto muito da análise, né, de dizer que o teu propósito, ou seja, aquilo que faz sentido para você, esse vínculo afetivo que tu tem com alguma coisa, ou seja, coração, e aí agora eu pego o coração aqui para te mostrar, fazer uma analogia. Então, esse coração é ele que sustenta a tua motivação, o teu motivo de fazer, essa ação motivada, isso que te move a fazer alguma coisa. Então isso é motivação ligada a propósito. E é o propósito, isso que é tão forte para você, que você aprendeu a ter valor, seja trabalho, seja a vida acadêmica, seja os estudos, seja, né, um vício, né, dedicar-se àquele prazer, àquela satisfação, todos eles trazem satisfações sobre aprendizados conquistados. E aí, essa força, né, esse propósito, esse grande propósito, é ele que sustenta, ele é aqui, ó, deu errado, voltou, deu certo, tá dando errado de novo, vai voltar, dá certo, ó, olha que louco que tá acontecendo hoje, ó, eita peste, deu errado, deu muito errado agora. Vamos lá, não vai ter edição, como eu já combinei, então vou fazer diferente aqui, ó. Então, essa força aqui, ó, esse propósito, é ele que segura a tua força de vontade de agir. Porque é o nosso afeto, é esse sentimento que dá a gente essa força de ter disciplina. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando, com esses exemplos práticos, tanto da minha vida, da tua vida, da disciplina que tu tem e não reconhece, de Suzy, de Karine. Então, é aqui que acontece isso. Isso aqui que está girando aqui, essa força maior, isso é a força de vontade de fazer. Ou seja, é a consolidação da tal da disciplina. Não à toa que no meu método eu chamo de disciplina 24/7, ou seja, interminável, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E ela está relacionada com afeto, com propósito, motivação. Toda vez que te falarem que disciplina vem antes de motivação, não vem. Motivação é o teu sentimento, é o que tu reconhece que faz sentido, é o teu propósito. E daí então, você gera vontade de fazer, né, de ter disciplina para isso, a partir do que tu sente. Tanto que é um grande erro, um imenso erro, dizer que as pessoas não têm disciplina porque elas não conseguem treinar. Não. Você não deixa de ter disciplina porque você não consegue treinar. É porque você dedica, você aprendeu e você sustenta um aprendizado, um vínculo afetivo com alguma coisa que faz sentido para você. Por isso que você precisa mudar o que faz sentido. Então você precisa ter momentos onde o teu vício está predominante e você precisa colocar virtude. Porque é a virtude que vai sustentar essa transformação que você precisa, o propósito. Porque quando isso não acontece, olha o que acontece aqui, ó. Quando o teu propósito é fraco, olha o que acontece, ó. Você vai perdendo energia e a disciplina para. Fez sentido para você isso? Essa é a análise principal do meu método de construção de transformação, de autoestima brilhante, de você realizar a prática da disciplina no teu dia a dia. Essa é uma reflexão muito importante. Por isso que esse canal se chama Tudo sobre Afeto. Porque tudo começa no teu sentimento. Começa aqui no teu coração. Você sempre faz decisões tomadas a partir das suas emoções. Pode parecer que não, mas é. Quando eu falo sobre afeto, eu estou falando, seja bom, seja ruim. O vício, por exemplo, ele é um vínculo de afeto. Você tem satisfação neuroquímica na busca daquele algo viciante.
Mas aí você precisa sair desse padrão fásico, que é você fazer essa busca, e você vai lá e consome café desbragadamente, aí você vai, toma e pum, sobe e desce imediatamente, você perde o impulso, daqui a pouco você vai fumar um cigarro e faz isso, vai olhar a rede social, faz isso e desce sempre mais baixo, a tua tolerância diminui e tal, e você não se acostuma a construir pequenas conquistas, como por exemplo, eu acordo às vezes pela manhã e vou fazer ali a minha faxina ali de fazer a limpeza das minhas louças, e aí eu tenho uma pequena conquista, e aí depois eu tomo um banho e sei que é importante, aí eu faço um treino, tomo meu café e vou subindo esse padrão tônico, que é essa constância na subida da satisfação, da dopamina, do prazer, e eu vou subindo isso ao invés de ficar fazendo altos picos. E eu vou construindo uma escadinha de processos aonde eu vou, com cada degrau, conquistando novas etapas de diferentes disciplinas. São diferentes disciplinas na vida. Para tudo, você tem disciplina. E para tudo, você aprende que aquilo é importante. Então, eu fui subindo degraus de importância e reconhecendo o tamanho delas no meu dia a dia. Foi assim que eu vim construindo uma série de transformações na minha vida, e hoje eu posso orgulhosamente muito dizer que eu tenho 44 anos e tenho um físico, a vitalidade que eu não tive com 22 anos. Apesar desse contraponto, né? É inevitável o envelhecimento, mas eu me sinto muito bem. Por quê? Porque eu sei coisas que eu não sabia naquela época. Eu aprendi novos conhecimentos. E não aprendi de uma hora para outra, eu vim aprendendo. Por quê? Afinal de contas, agora nessa reta final, eu faço esse vídeo para compartilhar aquilo que eu acredito, que eu julgo ser muito importante para mim e que pode ser muito importante na tua transformação. E eu sou um eterno aprendiz. Eu falo isso sempre. Eu sou um eterno aprendiz. Eu falo isso nas minhas palestras. Eu sempre espero que nesse momento, aqui agora mesmo, fazendo esse novo vídeo, eu estou aprendendo uma outra forma de falar sobre uma mesma coisa que eu falo o tempo inteiro. Então, isso é um exercício constante. Porque o homem que aprendeu tudo morreu ontem. Ninguém sabe tudo. Então, todo momento é um momento de novo aprendizado, de uma nova disciplina. Não à toa que a gente está aprendendo enquanto está vivo. A gente precisa ter um olhar de aprendiz. E essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Esse é um vídeo que fala de um assunto desafiador, mas que, a partir de uma reflexão sobre a própria palavra disciplina, você pode entender que você tem ela. Você precisa perceber que você precisa dar novo sentido à sua disciplina e colocar a sua energia, seu afeto, seu pulsão em novos propósitos. Por isso que o propósito é tão importante. Então, por aqui fica esse vídeo. Se você gostou, fez sentido para você, você vai lá e quem gosta, dá like. Quem sente vínculo, entende, compreende, percebe, vai lá e comenta. Então, se você percebeu que você tem disciplina, que você coloca isso no teu dia a dia, vai lá, comenta. Eu vou adorar saber. Vai ser um novo aprendizado. E quem sente que precisa espalhar isso para outras pessoas, vai lá e compartilha. Então, vamos fazer esse processo. Eu tenho trazido aqui coisas muito valiosas para mim. Estou fazendo de um jeito muito diferente daqui dessa rede. Eu não sou o único a fazer, mas é um jeito muito Rafa de fazer, com criatividade, espontaneidade, verdade, sustentabilidade. Tudo que eu falo aqui é muito fácil de colocar em prática. São pequenas viradas de chave, porque a chave da transformação é o afeto. Não à toa, esse canal se chama Tudo sobre Afeto. Até o próximo vídeo.